Olá, bom dia! Hoje é dia de mais uma live. Ontem já aconteceu uma sobre açúcares e doces na alimentação infantil, que na verdade eu acabei falando até muito mais do que só da alimentação infantil, falei da alimentação da família como um todo. E hoje eu vou focar realmente na alimentação das crianças mais do que isso, na alimentação dos bebês, na alimentação complementar. A ideia que eu trouxe hoje é trabalhar basicamente a consistência dos alimentos nesse período da alimentação complementar. Estou vendo que agora as pessoas começam a entrar, então essa live começa agora 11 horas e ela surge, né, ela vem aí com a proposta de manter essa frequência do trabalho relacionado à alimentação complementar que eu já venho desenvolvendo não só pelo Maternidade Sem Neura, mas também pelo Centro de Saúde, pelo CR Nutri. Então eu já contei no mês passado, para quem acompanhou a live que eu fiz sobre alimentação complementar, que mensalmente no Centro de Saúde acontece um encontro para orientação das famílias sobre como que deve ser essas características da alimentação complementar. É um encontro presencial e acontece sempre numa sexta-feira do mês, normalmente na primeira sexta-feira do mês. E aí desde então, né, como as nossas atividades deixaram de acontecer presencialmente, eu venho tentando fazer algo similar nesse formato virtual e tenho utilizado bastante o Instagram do Maternidade Sem Neura para dar conta desse momento, desse conteúdo, né? Então, no mês passado, no mês de abril, eu trabalhei alimentação complementar de uma forma geral, trazendo os conceitos do guia, as orientações do guia alimentar, que foi publicado no ano passado, e foi muito conteúdo, né? Então, depois eu até fiz uma específica de BLW, fiz outros momentos, e como eu percebo que o assunto relacionado à consistência gera muitas dúvidas, e ele é muito, muito importante, então eu resolvi hoje focar basicamente, né, nesse conteúdo. Eu tô aqui hoje sozinha, a Samantha talvez esteja me acompanhando pelo chat. Como eu vou estar mexendo em alimento, olha gente, hoje eu trouxe comida por aqui, tá? Como hoje eu estou mexendo com os alimentos, talvez eu não consiga fazer muitas coisas simultâneas. Então, ler as perguntas e falar e fazer os cortes. Então, eu peço um pouquinho de paciência. Se alguém tiver alguma dúvida, a Samantha estando aí no chat, ela consegue resolver, consegue explicar um pouquinho, mas também me escreve no particular, tá bom? Eu só vou pegar um prato que tinha ficado ali mais quentinho para facilitar os cortes e já vou começar a trabalhar esse conteúdo. Que realmente a ideia é fazer algo mais prático, né? Então não só falar teoricamente, né, explicar ali as informações, mas realmente exemplificar um pouco mais para vocês aí, tentando aproveitar esse recurso do Instagram e facilitando também que eu tô aqui na cozinha da minha casa para trabalhar. Então, né, só para quem às vezes está chegando aí de primeira vez, eu sou a Viviane, sou nutricionista do Maternidade Sem Neura, do CR Nutri, né, lá do Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza, da Universidade de São Paulo. E então venho trabalhando bastante com a temática do materno, da alimentação materna infantil, e especialmente aleitamento materno e mais ainda alimentação complementar. E como eu contei agora no começo dessa live, no finalzinho do ano passado, em novembro do ano passado, foi lançado o nosso novo Guia Alimentar para a alimentação das crianças brasileiras menores de 2 anos. Né? Então, que ele traz uma série de orientações, de recomendações sobre quais as características da alimentação do bebê. E na parte final desse guia, né, tem alguns passos para a alimentação saudável. São 12 passos que o guia traz. O passo número 4, ele aborda a consistência dos alimentos. Então, ele fala aqui a alimentação desde o início da introdução alimentar, ela deve ter uma consistência que não seja liquidificada, que ela não seja batida, peneirada, e que gradativamente essa consistência vai evoluindo, vai aumentando para que com 12 meses, então quando o bebê completar o primeiro aniversário, ele já
poderia comer na consistência da alimentação da família, né? E esse é um grande cuidado que a gente precisa ter realmente para fazer essa evolução ao longo desses meses que o bebê vai ter ali dos 6 até os 12 meses de idade. O guia, ele não aborda a proposta do Baby Led Weaning, né, que é a abordagem que o bebê vai coordenar a sua alimentação por conta própria, sem que o adulto o alimente, então é o bebê comendo por conta própria, mas ele faz várias ressalvas de que mesmo o adulto alimentando esse bebê, né, então oferecendo a comida pela colher, que é importante que esse bebê manipule os alimentos também, então que ele tenha contato com os alimentos, que ele possa pegar, manusear toda essa alimentação. Então, independente dele ser ou não alimentado pelo adulto, o estímulo sensorial, ele poder ter essa liberdade também de manipular os alimentos é importante. Então, por isso que hoje eu vou focar nessas duas possibilidades. Então, quando eu vou oferecer uma comida pela colher, eu adulto alimento esse bebê, e pensando também nesse bebê que vai manipular os alimentos sozinhos e trazê-lo para a boca, porque daí tem algumas considerações importantes a serem feitas relacionadas à consistência. Para começar, né, então eu coloquei aqui que a recomendação do guia é que desde o início a alimentação tenha essa consistência mais firme, né, que ela não seja liquidificada. E é importante também pontuar que esse início recomendado é de 6 meses, né, porque com 6 meses esse bebê já tem uma condição, uma maturidade fisiológica, né, do sistema gastrointestinal, do sistema excretor, então funcionamento de estômago, intestino, de rins, para dar conta de lidar com esses alimentos diferentes, diversificados, que ele vai começar a ter contato. Antes disso, a gente está expondo esse bebê a riscos de doenças, a problemas nutricionais, então não é recomendado, a gente tem que ter muito, muito cuidado com a introdução alimentar acontecendo antes dos 6 meses de idade, né? E com 6 meses de idade não significa que o bebê tendo completado essa idade, que ele já vai começar a se alimentar sem dificuldades, né? Que a gente vai colocar aquela comida para ele e que ele vai comer sem dificuldades, porque ele internamente ele está pronto. Não significa isso, né? Pelo contrário, quando esse bebê entra em contato com um alimento mais consistente, mais denso, diferente de um líquido que ele até então estava acostumado, né, que seja leite materno, a fórmula, ele se depara com uma série de desafios a serem superados dentro da boca, né? Então, quando ele pega, mesmo que seja um alimento amassado, uma batata amassada, ele vai precisar aprender a fazer movimentos com língua, com gengiva, ele vai precisar segurar, né, sustentar esse alimento na boca para salivar, para deixá-lo mais úmido, mais hidratado, e vai precisar aprender a fazer a deglutição, né? Então, pegar aquele alimento que estava ali transitando na língua, entre gengiva, colocar numa posição adequada para fazer a deglutição, né? Então, não é instantâneo. Esse bebê, às vezes, vai precisar de dias, de semanas, muitas vezes até de meses, para que ele consiga aprender a fazer todos esses movimentos ali dentro da boca, né? E é muito importante que o adulto fique atento a isso, tenha paciência para respeitar, porque se a gente acredita que ele precisaria comer logo no início, a gente vai ficando angustiado e às vezes a gente vai tentando facilitar a vida dele. O que significa esse facilitar? É deixando o alimento mais pastoso, mais molinho, aí o bebê não aprende a fazer todos esses movimentos que são necessários. E aí, antes até de começar a mexer nos alimentos, é muito importante frisar para quem está assistindo qual que é a importância da alimentação complementar, quais são os objetivos da alimentação complementar. Dos 6 até os 12 meses, né? Então, quando os novos alimentos começam a aparecer, a principal fonte nutricional para essa criança continua sendo a alimentação láctea, continua sendo o leite, especialmente o leite materno. Então, é claro que eu vou cuidar bastante para que esse bebê tenha contato com alimentos nutritivos, nutricionalmente diversificados, mas a prioridade não é
pensar que ele precisa receber os nutrientes vindo dessa alimentação complementar. O nome complementar diz isso, ela vai ser um plus ali, ser um adicional em algo que é principal, né, que é essa alimentação láctea. Dito isso, né, de que o aspecto nutricional não é a questão mais importante, qual que é o papel dessa alimentação complementar? Eu sempre destaco duas. Primeiro é dar oportunidade para esse bebê aprender a comer, né? Então, para ele aprender a comer os alimentos sólidos, os alimentos que não sejam líquidos, porque ele sabe se alimentar por meio de um líquido, mas agora ele vai precisar então começar a aprender a manipular, mexer, lidar com esses alimentos mais consistentes. Então, como pegar algo que seja em pedaços, que seja mais firme e transformar, deixá-lo numa consistência adequada para fazer essa deglutição. Então, ele vai ter esses 6 meses para fazer esse aprendizado. Para quê? Para quando ele crescer um pouco mais, a alimentação láctea não for a principal fonte nutricional ou deixar de existir, né? Então, esse bebê já desmamou, ele saber comer adequadamente os outros alimentos, sem precisar que a gente fique ali deixando tudo muito empapado, né? Aquela criança que só come purê, só come tudo muito picadinho, tudo muito mole, porque não aprendeu a mastigar no tempo certo. E tem muito essa relação. Se a gente não dá oportunidade para esse bebê comer no tempo certo, então ali nesses próximos 6 meses, ele pode desenvolver, tem mais propensão a desenvolver ali dificuldades para lidar com a alimentação do dia a dia. E o segundo objetivo dessa alimentação complementar, né, além de aprender a comer, é dar oportunidade para que ele goste de comer, né? Então, que ele olhe para um prato colorido, que ele olhe para uma mesa sendo posta e que ele deseje participar daquele momento, né? Que ele queira estar com a família, que ele queira mexer nos alimentos, que ele tenha prazer daquela situação, né? Porque é muito triste quando a gente se depara com aquelas situações do bebê, da criança, que acaba vindo arrastada, que ela vem pressionada para a mesa. Quando é uma criança pequena, quando é um bebê, a gente até consegue dar um jeitinho e colocá-la lá. Conforme ela vai crescendo, vai ficando cada vez mais complexo e difícil impor algo, né? E a alimentação não pode ser vista como uma obrigação, ela é uma fonte de prazer, né? Então, é muito importante que a gente auxilie essa criança a desenvolver ali uma relação positiva com o momento da refeição, né? Então, vamos começar falando dessa consistência dos alimentos, né? Eu trouxe aqui alguns alimentos para vocês. Então, eu tenho do que seria para um almoço, né? Para uma refeição principal, trouxe batata, trouxe abobrinha, frango, tenho a selga, tenho o feijão também, tá? Então, quando eu falo daquela consistência mais densa, o que significa isso? Eu vou pegar um pedacinho de batata aqui na minha bandeja, eu vou mostrando para vocês também. E eu vou amassar essa batata com garfo. É isso que eu preciso fazer. Se é um bebê de 6 meses, eu faço esse amassado por um pouco mais de tempo, né? Para deixar que realmente fique mais macio. Conforme esse bebê vai crescendo, então com 7, 8 meses, eu vou fazendo esse amassado mais grosseiro, vou deixando, deixa eu fazer um outro aqui, vou deixando os pedacinhos escaparem um pouco mais, para então essa criança aos poucos aprendendo a lidar com esses pedaços de alimento na boca. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Então aqui seria um alimento bem amassado para esse início de introdução alimentar. E aqui, olha, ele tá amassado. Deixa eu tirar o garfo. Ele tá amassado, mas eu tenho uns pedacinhos aqui que essa criança já teria que ter mais habilidades para conseguir lidar com ela, tá? Com ele. Então, eu preciso tomar bastante esse cuidado para fazer essa evolução da consistência. E aí, quando ele estiver ali perto dos 12 meses, ele poder lidar com isso daqui, ou mesmo que seja uma batata em pedacinhos menores, mas que ele consiga lidar com esses pedaços menores. Como que foi feita essa batata? Essa daqui ela foi cozida numa panela comum. Como eu já estava cozinhando o frango, eu aproveitei ali os minutinhos finais do frango e coloquei as rodelas de batata e deixei ela cozinhando ali por
8 minutos, alguma coisa assim. Fui controlando o tempo também para agora chegar nesse ponto de amassar, tá? Muitas vezes a gente fala do cozinhar no vapor, é uma possibilidade, é importante a gente saber fazer essa cocção no vapor, porque a gente acaba protegendo mais essa perda de nutrientes, então a perda de nutrientes acaba sendo um pouco menor, mas não significa que eu não possa cozinhar um alimento em água, né? Então, como que eu fiz esse cozimento? Eu coloquei lá algumas coxas de frango, que a gente já vai usar depois aqui em casa, depois coloquei um pouco de água, usei até um caldo de legumes que eu já tinha pronto, ali de alguns dias atrás, coloquei essas rodelas de batata e fiz a cocção. Aquele caldo que sobrou, que aí é o caldo com legume, com caldo com saborzinho do frango, dali a pouco eu posso usar para cozinhar um arroz, para fazer alguma outra preparação. Então, a gente vai utilizando aquilo que pode ter se perdido na água para as outras preparações. Então, a perda nutricional, ela pode não estar... ela pode ter acontecido um pouco, mas eu vou reaproveitando esses nutrientes aí em outras preparações. Eu vou passar para um prato, para até a gente discutir um pouquinho aí. A ideia hoje não é discutir quantidade, mas para falar um pouco desse aspecto da quantidade. Vou até usar aqui 2 pratos. Vou colocar no pratinho menor, o que seria um alimento mais amassado para o bebê de 6 meses. E aqui eu estou colocando, pensando num bebê já com 8 meses. Agora eu vou pegar, né, a batata parece, não tem muito de segredo, né? Só pegar, amassar, cozinha fácil. Agora o que geralmente as pessoas começam a ter dúvidas são com as proteínas, né, de origem animal, com as carnes. Então aqui eu tenho uma coxa de frango que eu fiz cozida. Por que eu trouxe a coxa de frango? Geralmente as carnes que têm ossos por perto, elas são mais macias, né? Então a carne eu não vou conseguir amassar. Até dá para amassar um pouquinho, mas é muito mais fácil se eu for desfiando, né? Então, usando o mesmo raciocínio da batata, para o bebê de 6 meses, eu vou deixar bem mais desfiadinho, com os pedacinhos, olha, bem menores, né? Que ele vai se dar conta que existem pedaços, mas não vai ser tão desafiador para ele. Conforme ele vai crescendo, aí eu vou deixando passar esses pedaços um pouco menos desfiados, né? Então, que ele vai demandar de mais mastigação para que ele consiga comer, né? Então, eu vou fazendo aquele desfiado mais grosseiro, né? Para apresentar essa alimentação para ele. Outros cortes do frango podem ser usados. O peito do frango pode ser usado? Pode, mas eu tenho que ter essa consciência, né? De que para que ele consiga comer, se é o corte mais ressecado, né? Vai demandar mais de salivação, vai demandar de mais mastigação. Então, eu acho esses cortes, além de serem mais saborosos, né, porque eles têm um pouco mais de gordura, ele é mais macio para essa mastigação acontecer, tá? E a gente usa o mesmo raciocínio também para carne bovina, né? Então, a carne bovina tem cortes que são mais ou menos macios, né? E tem modos de cocção que deixam a carne mais ou menos macia. Então, tem uma peça de carne, posso fazer numa panela de pressão ou num fogo realmente que vai a água, vai cozinhando por bastante tempo para ficar naquele ponto que eu consiga desfiar com os dedos, tá? Então, aqui eu coloquei nesse meu pratinho, por enquanto eu tenho a batata e o frango desfiado. Aí aqui eu trouxe uma abobrinha, tá? A abobrinha também ela é muito, muito, muito molinha, então dá pra gente amassar com facilidade. Para fazer a alimentação por colher, provavelmente eu não vou conseguir oferecer ela ainda com casca, tá? Então eu vou usar só a polpa aqui da minha abobrinha. Não precisa remover as sementes, não precisa tirar qualquer pedacinho assim de semente que seja menor, tá? Se é um caroço maior, né? Então, uma semente de uma ameixa,
uma semente de uva, aí sim a gente se preocupa em remover. Mas sendo essas sementes pequenininhas, semente de pepino, isso a gente não vai ter que se preocupar, tá? Eu vou dividir aqui a abobrinha porque eu quero guardar a última fatia para falar quando o bebê come sozinho. Aqui eu vou desprezar essa casca, porque o bebê não vai conseguir utilizar. E agora o que eu tenho? Eu tenho o feijão, né? Aí o feijão cozido, normalmente, como a gente cozinha para família, em panela de pressão, que é muito mais fácil do que só cozinhando em panela comum. Mas é muito importante que eu não deixe com muito caldo para oferecer. Lembra que eu comentei no começo que a orientação é que essa consistência seja mais firme? Não pode ser aquele alimento que, quando amassado, ele escorra pela colher, né? Ele precisa estar com aquela característica de um purê mais fino. Vou pôr aqui no meu pratinho, no meu prato, para vocês conseguirem ver melhor. Então eu deixei com bem pouquinho caldo. Na verdade eu até tentei drenar esse caldo, mas conforme ele espera, aí ele vai soltando mais um pouco. Então, de novo aquele raciocínio. Eu vou deixar ele mais pedaçudo para um prato de bebê um pouco maior e vou amassando um pouco mais para a criança de 6 meses. Não tem problema essa casquinha, né? Então, essa casquinha pode ser sim que o bebê estranha, que ele tenha um pouco mais de dificuldades, mas ela não oferece nenhum risco para essa criança, tá? Mesmo uma criança ali de 6 meses, tá? Então, pode e deve deixar com a casquinha. Eu vou até mostrar, olha, a consistência. Então, é uma consistência que se eu vou virando a colher, ela não cai, né? Então, ela não fica gotejando, né? Pingando, como se fosse um alimento mais líquido. E agora eu tenho uma folha. Eu vou cortar também porque eu quero falar sobre ela na hora que eu discutir o BLW. Como que a gente faz com a folha? A folha, ela foi também colocada para cozinhar naquela mesma água de cocção do frango, tá? Então eu peguei aquela água e já aproveitei para cozinhar todos os vegetais também. Então, eu já vou deixando essa folha mais branda, mais macia, e depois eu vou cortando, né? As folhas realmente, elas são mais fibrosas, né? Então, é uma fonte muito importante de fibra. E aí, pensando nesse bebê, eu vou picar mais ou menos, né? Então, eu vou usando esse meu cuidado aí de ficar atenta para o quanto que eu devo picar, mas não preciso também ter medo e privar essa criança de comer a folha, a verdura, né? Eu vejo que algumas famílias, né, acabam tendo medo de oferecer alguns alimentos e vão oferecer lá quando essa criança cresce um pouco mais. Aí o que acaba acontecendo? Ela começa a rejeitar, porque ela não foi habituada, e aí quando esse alimento aparece, ela acaba tendo mais dificuldade para conseguir comer. Então, desde o início, então, os primeiros momentos de alimentação complementar, eu vou oferecendo essa variedade, incluindo as folhas, incluindo as carnes, incluindo as leguminosas, o feijão. Então, não vou privando nenhuma variedade de alimentos que eu consiga produzir essas consistências, né? Então, se eu consigo desfiar bem, picar bem, amassar, é um alimento que pode sim ser oferecido para essa criança. Então, aqui eu tenho um pratinho com a batata, o frango, um pouco da abobrinha, a selga e o feijão, tá? Esse prato, vou falar um pouquinho da história da quantidade, apesar do objetivo não ser esse hoje. Esse prato é um prato pequeno ainda, se a gente vai lá no mercado pensando em utensílios infantis, é um prato relativamente pequeno e que, olha, ficou 1/3 dele preenchido, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Olha esse prato aqui, que também é vendido como um prato infantil. O nosso imaginário, né, a nossa tendência é de sempre tentar preencher esses pratos com alimentos, né? Então eu sempre tento deixar um pouco mais cheinho, porque
vai me dando uma sugestão de quantidade que essa criança deveria comer. Essa quantidade que eu tenho aqui seria a quantidade ali que um bebê de 6 meses, que já aprendeu a lidar com os alimentos, que já não tem tantas dificuldades, que ele conseguiria comer. Muitos deles, isso daqui acaba sendo muito, né? Tem crianças que vai conseguir comer uma colherinha dessa daqui. Então tome muito cuidado para não preencher, né? Proporcionar uma grande porção de alimentos e aí ficar tentado a querer induzir essa criança a comer mais e ficar com aquela referência de que a criança come pouco. Na verdade, não é que ela come pouco, pode ser que eu esteja oferecendo uma quantidade que para ela é inviável. E quantidade durante a alimentação complementar não deveria ser discutida a princípio, né? Porque se o aspecto nutricional, se os nutrientes vão ser providos pela alimentação láctea, a quantidade é um ponto mais secundário. Eu vou começar a olhar para isso, é claro, se essa criança começa a ter um problema de crescimento, de ganho de peso, eu, enquanto profissional da saúde, junto com a família, eu vou olhar melhor para o que está acontecendo com essa criança, mas não só vou falar, olha, aumenta a quantidade de comida, porque dependendo do tipo de comida, da forma como ela é feita, se esse bebê só tivesse aí um cuidado maior com a amamentação, às vezes é uma mãe que voltou ao trabalho e o bebê não está mais mamando com tanta frequência como mamaria, se a gente conseguir ajustar esses aspectos, talvez aí a gente consiga reverter esse problema de ganho de peso, tá? Então aqui exemplificando, pensando num prato que seria de um tamanho adequado e até grande para a criança, tá? E esse daqui, olha, ficou com um quarto preenchido, né? Eu usei só uma parte dele aqui e sobrando espaços, pensando para um bebê um pouco maior, né? Então o feijão menos amassado, a carne menos desfiada também, batata com pedacinhos, as folhas ali já com os fiapinhos também disponíveis, tá? Eu trouxe aqui para vocês, antes de falar dos alimentos em pedaços, eu trouxe a tal da papinha, né? Que eu vejo muitas vezes ainda profissionais recomendando que a gente ofereça uma alimentação assim, nessa consistência, né? Muito provavelmente um bebê não vai ter bem menos dificuldade para lidar com essa consistência, porque o que ele vai precisar fazer para engolir isso, nem tem vocês em casa, né, com uma sopa, é o movimento de tomar um líquido, né? Se eu quisesse colocar até numa xícara para ele, ele conseguiria ir tomando isso daqui. Então, com esse tipo de alimento, primeiro, esse bebê não vai aprender a mastigar, né? Então, em algum momento ali para frente que ele vai começar a se deparar com consistências de alimentos e pode vir a ter dificuldades porque já está maior. E ele vai ter, se eu estou preocupada às vezes em fazer essa criança comer mais, né? E aí eu ofereço um alimento mais fácil para ele, pensando nutricionalmente, é um alimento super diluído. Então ali é uma papa que eu fiz com mandioca cozida, foi um pedacinho de mandioca, que provavelmente seria essa quantidadezinha aqui da batata, diluída na água, né? E aí dá esse imaginário de, nossa, ele tá comendo mais, ele come melhor, mas na verdade ele tá comendo um pouquinho de batata e tomando água, né? E então faz aí uma impressão que a criança come mais, come maior volume, mas na verdade não, ela até preenche mais o estômago, mas com um alimento muito mais diluído, né? Com uma densidade nutricional pior, né? Então, esse formato não é recomendado mesmo, já há muitos anos, não é novidade. Então, se tiver aí pediatra, se tiver nutricionista orientando isso, precisa discutir, precisa questionar, né? Mingau não é para ser oferecido. Essas papas, principalmente, né? O alimento amassado, ok, pode ser uma possibilidade, mas não dá para ser o alimento amassado e todo remexido, né? Então, eu pegar e mexer tudo porque fica com uma cor meio sem característica, fica com sabor também que não vai remeter a uma identidade, né? Então eu preciso que a criança aprenda sobre esses alimentos, ela aprenda o que é o sabor do frango, por mais que um ou outro, quando ela coloque na boca, gere mais estranheza, né? E aí ela vem até a cuspir, ela tem uma rejeição um pouco maior, mas é o momento, né? Aproveita, né? Enquanto ela pode aí se nutrir de outras formas, aproveita para conseguir explorar melhor essa experiência sensorial e auxiliar no desenvolvimento dela, né? Eu vou tirar um pouco aqui do excesso de alimento amassado da minha
do meu prato. E para poder falar agora dessa possibilidade, né, do bebê que vai comer com os alimentos em pedaços, né? Porque aqui começa a surgir um monte de dúvidas e um monte de receios por parte das famílias, né? E um grande receio é esse, né? Ah, mas o bebê comendo comida em pedaços sem dente, ele vai engasgar, então ele não sabe comer ainda. Então a gente tem alguns cuidados a serem feitos, né, para que essa criança ela consiga comer uma comida em pedaço, um alimento em pedaço. Que cuidados são esses? O primeiro cuidado, além de saber que essa criança tem que ter os 6 meses, ela precisa ter prontidão. O que é essa prontidão? É aquela criança que já consegue se sentar sem apoio, então ela fica ereta numa cadeira, colocada ao chão, sem ficar tombando para os lados, porque eu sei que ali ela tem uma estrutura de tronco, uma condição de sustentar a cabeça dela, de conforto e de segurança para aquele momento de refeição, né? Porque se ela não consegue se sustentar, se ela fica presa para ficar ereta, é muito difícil fazer com que ela tenha uma interação com o alimento, né? Porque ela está sendo colocada numa posição que ela ainda não conquistou sozinha, né? E outro sinal de prontidão é que essa criança pegue os objetos antes de até de se alimentar e consiga já segurar e faça o movimento de trazer para a boca, que é muito natural, é muito característico para essa idade dos 6 meses. Então eu preciso sempre ter esses 2 sinais de prontidão para permitir que essa criança interaja com os alimentos, que ela manipule os alimentos. E aí não vou falar hoje tanto de tamanho dos alimentos, que eu sei que também é outro grande interesse, mas eu vou falar então dessa característica da consistência, que é também uma medida de segurança para a oferta do alimento, né? Porque, como muitas pessoas realmente falam, esse bebê não vai ter dentes para amassar os alimentos, né? Porque os dentes que a gente precisa para amassar, né, para macerar os alimentos, são os molares e os pré-molares, que vão nascer em torno dos 12 meses, até os 18. Então, todo esse período de alimentação complementar vai ser com gengiva. É claro que o dente está lá, ele está embaixo da gengiva, né? Então ele está escondidinho, por isso que a gengiva é bem dura e ela é capaz de amassar muitas consistências, né? Mas é claro que um alimento mais firme, mais duro, por exemplo, um pedaço de uma castanha, um palitinho de cenoura crua, muito provavelmente essa criança, sem os molares e os pré-molares, ela vai conseguir macerar. Então eu preciso tomar cuidado para que não seja um alimento extremamente duro. Eu peguei aqui, para até exemplificar, essa daqui é uma pera Williams. Pera depende muito da variedade e da maturação dela. Essa daqui, olha, eu percebo que ela é super dura, né? Então, não seria uma variedade de pera, um tipo de pera que eu conseguiria oferecer assim, crua, para um bebê nessa fase da alimentação complementar. Porque o que eu preciso? Eu preciso de um alimento, aqui eu tenho um mamão, deixa eu tirar só um pedacinho dele. Eu preciso de um alimento que eu, usando os meus dedos, eu consiga amassar. Olha, então o mamão eu consigo facilmente amassar. Aliás, o mamão é super fácil. Até quando a gente vai falar para oferecer um pedaço de mamão para o bebê comer sozinho, a gente fala, deixa até com um pedacinho da casca, porque quando o bebê segura, e o bebê tende a segurar com muita força para compensar a falta ainda de habilidade dele de segurar, se eu deixo com a casca, eu faço com que esse mamão não vá se amolecendo antes dele conseguir trazer para a boca. Então, mas para que você saiba, para saber se esse alimento tem uma consistência adequada, eu preciso conseguir amassar com pontas de dedo. Deixa eu limpar aqui minha mão de novo, que o mamão tá bastante úmido. Vou mostrar aqui, então, a pera. A pera eu não consigo. Olha, eu posso até passar bem o meu dedo. Essa pera aqui que hoje eu trouxe, eu não consigo fazer isso. Como que eu poderia oferecer? Poderia deixá-la um pouquinho cozida, né? Então, deixando ela um pouco de água. Posso fazer ela assada também. Aí ela já vai ficando mais macia e aí sim fica numa consistência adequada para esse bebê conseguir comer. Aqui eu tenho um pepino. Esse é o pepino japonês, que ele tende a ser mais macio.
vou fazer esse mesmo teste que eu fiz com a pera. Então, olha, ele tá cru, então ele não foi preparado nada. O pepino, se eu forçar um pouco, eu consigo fazer com que ele se desmanche. Olha, toda a polpa dele, ela se desfaz sem eu precisar passar minha unha. Então, o pepino eu conseguiria oferecer mesmo cru para a criança comer. A partir dos 6 meses, a partir dela começar a introdução alimentar. Muito provavelmente, o que essa criança vai fazer, né? Claro que eu posso até fazer um corte para facilitar, né? Para expor melhor essa polpa do alimento. Muito provavelmente a criança comeria a polpa e essa parte aqui que é mais firme, que é a casca, ela despreza, né? Então ela larga, ela abandona. Então, tem alguns alimentos que a gente consegue, mesmo sendo legumes, que a gente consegue oferecer cru, sem precisar de uma cocção. Aquela batata que eu fiz para ser oferecida na colher, vamos fazer o teste também. Olha, ela tá numa consistência que eu consigo, com a mão, também transformando numa pastinha. Então, isso também me indica que se essa criança pegasse essa fatia de batata, uma tirinha de batata, ela iria conseguir macerar só usando a força da gengiva. Idem com frango, né? Então, esse pedaço de frango, as pessoas ficam às vezes assustadas, né? Mas é um formato que a criança consegue segurar com muita facilidade, né? E essa carne mais macia, também, olha, eu não desfiei com a mão, só da gente fazer os movimentos com a mão, então o bebê friccionando ali contra a gengiva, ele já ia conseguir também despedaçando, desfiando essa carne, tá? Então, são alimentos que são possíveis e a gente consegue oferecer toda essa variedade, todos esses grupos de alimentos para esse bebê conseguir comer sozinho, né? Então, não tem alimentos que eu precisaria sempre oferecer com a colher. Se eu não tenho, talvez o arroz, como a gente come soltinho, é muito difícil para um bebê de 6 meses conseguir comer, porque ele precisaria de pedaços maiores. Mas que outros alimentos que são similares ao arroz que eu consigo oferecer nessa idade? A própria batata, um milho bem cozido na espiga. Então, tem outros similares que podem ser oferecidos. Como eu estou falando da consistência, eu quero dar um outro exemplo que é o oposto, né? Porque se a gente fica com tanto medo, né, de não cozinhar o suficiente, correr o risco de estar um alimento muito duro, o bebê não conseguir amassar e aumentar o risco de engasgo, às vezes as famílias cozinham demais, né? E aí aquele pedaço de abobrinha que eu guardei. A abobrinha é um alimento muito, muito sutil, né? Ela com um pouquinho de água, um pouquinho de calor, ela já fica macia. Então, essa abobrinha, de tão molinha que tá, provavelmente esse bebê pegando, ele não conseguiria comer, porque ela tá, olha, se desmanchando, né? Ela ficou muito tempo, ela tá num ponto ideal para que consiga amassar e oferecer na colher, mas para esse bebê comer sozinho, se é um bebê ali mais afoito, que é mais forte, ele já vai desmanchar, o alimento já vai desmanchar e ele não vai conseguir comer. Então, fica atento para não ficar morrendo de medo do alimento ficar duro e aí você acontecer o oposto. Você cozinha demais e dificulta para que esse bebê consiga pegar, porque do mesmo jeito que ele está aprendendo a lidar com os alimentos em pedaços dentro da boca, aprendendo o que se faz com a língua, com gengiva, para fazer a deglutição, ele também vai intenso aprendizado motor. Então, com 6 meses, como que essa criança pega objetos? Como que ela pega os alimentos? Ela usa a mãozinha cheia, né? Então, ela vai pegar assim na mãozinha, que eu tô com pepino, e precisa dessa mão inteira, ela fecha bem, ela prende bem para segurar, e ela vai comendo usando aqui o que sobrar, né? Se sobrar nas laterais, ela vai comer o que tá aqui, se sobrar embaixo, ela come, mas ela não consegue ainda segurar assim na mão e trazer, ela não consegue pegar com pontinha dos dedos e trazer para a boca. Então, pegar, por exemplo, esse pedacinho menor de frango e trazer ainda para a boca, né? Então, nessa fase, ela vai se deparar ela vai ter mais facilidade de lidar com os pedaços de alimentos maiores e tende a usar muita força. Por isso que eu preciso modular
muito a consistência que eu vou oferecer. Conforme ela vai se adaptando à rotina da alimentação e mesmo ao ambiente, né? Então, ela continua se desenvolvendo, ela vai aprendendo ali a lidar com tudo que está ao seu redor, com os brinquedos, ela vai desenvolvendo a capacidade de modular a força que ela tem, de usar a mão de outras formas, né? Então, de conseguir fazer o movimento de pinça e aí pegar os grãozinhos do feijão, né? De pegar os grãozinhos do arroz e trazer para a boca. Então, tudo isso vai acontecendo também aí ao longo desses 6 meses. Então, não significa que eu preciso sempre oferecer e cuidar daqueles alimentos em pedaços grandes, né? Aos poucos, essa criança vai criando estratégias e vai se vendo desafiada e tentando, porque eles são bem insistentes, bem teimosos, a conseguir pegar os alimentos em formatos diferentes. Então, aos poucos, vai proporcionando esses desafios para a criança também, tá? Que eu queria falar? Sobre os talheres, né? Então, para oferecer a alimentação amassada, a gente vai usar um talher. Pode ser um talher qualquer que a gente tiver em casa, né? Da mesma forma que a gente não precisa de pratinhos, pode ser um potinho qualquer que eu tenho na minha casa, não precisa ser um prato infantil. Isso aqui é só mais para gastar dinheiro do que qualquer outra coisa, porque não tem grandes características. Eu posso usar um talher qualquer. Mas eu preciso ficar atenta, né? Que muitas vezes eu não consigo fazer essa comparação do que representa esse tamanho de talher para uma boca de um bebezinho. Essa daqui é uma colher de chá minha, mas que é muito grande. Seria uma colher muito grande para oferecer comida para essa criança. Então, sempre fique atento em usar uma colher menorzinha e principalmente mais rasa, né, que caiba pouco alimento. Esse daqui, tudo bem, é uma colher especial infantil, mas que traz essa característica, né? Vou até tampar aqui que não é para fazer propaganda. É uma colher bem rasinha que cabe pouco alimento e aí sim eu consigo gradativamente proporcionando essa experiência, porque imagina você encher uma colher desse tamanho e soltar na boca da criança. É a mesma coisa de eu encher uma colher de sopa para mim, bem cheia mesmo, de alimento mais consistente, e levar para a boca. E eu que sei já como que eu como, o que eu preciso fazer com essa comida, eu tenho mais habilidades, né? Para um bebê, se eu coloco um grande volume, eu vou dificultar esse processo de aprendizado dele, né? Então, são quantidades realmente pequenas, a gente precisa ir oferecendo de uma forma muito responsiva. O que significa isso? Né? Se eu estou alimentando essa criança, eu preciso perceber se ela tem comida na boca ainda, se ela está lá com alguma coisa na boca, não faz sentido eu ficar já pressionando para entrar uma nova colherada. Eu preciso que ela venha até a colher, né? Não que fique aquilo de a colher tentando entrar na boca dela, e aí ela nem tem campo de visão para ver o que está acontecendo. A grande tendência, se isso acontece, é dela ir se esquivando, né? Então, mostra o que você está falando, o que você está oferecendo, conversa com essa criança, né? E aí espera ela abrir a boca para introduzir a colher. E se ela não abre a boca? A gente vai respeitando, né? Porque, em geral, se a gente fala que esse bebê tem a tendência de trazer tudo para a boca, é um bebê muito receptivo, né? Para essa área, ou para tudo que vai entrar, para que vai lidar com a sua boca, né? Então, se ele é receptivo, eu preciso realmente só ter essa paciência, ter esse cuidado para auxiliá-lo a fazer essa experimentação. O forçar, né? O pressionar, o tentar colocar ali sem a criança saber, por meio de uma brincadeira, faz ela dar risada e coloca a colherada, não são formas adequadas de se estimular. E também respeitar o sinal da negativa dessa criança. Então, se ela demonstra que não quer mais, que ela está cansada, que ela fica estendendo os bracinhos, né? Às vezes levanta os bracinhos já pedindo para sair daquela cadeira, daquele momento de refeição, por mais que o prato continue cheio, se ela deu sinal, eu preciso, enquanto cuidadora, mostrar que eu estou entendendo esse sinal dela e que eu respeito. Então, se ela pediu, tira. Às vezes pode ser só um desconforto, às vezes não é nem com a própria alimentação, mas é que não está acostumada a ficar sentada tanto tempo quanto tem ficado agora. Tira um pouquinho. Se ela se acalmou, de repente pode voltar e colocá-la de novo. Se percebe que ela já está estressada, que aí ela está com sono,
deixa para a próxima refeição, né? Então, o importante é a gente dar oportunidade para que ela coma ao longo do dia, né? No começo da introdução alimentar, com 6 meses, 3 refeições por dia, né? Então, pode ser 2 lanches, um almoço, um lanche, um almoço-jantar, né? Da forma como essa família achar que encaixa melhor na rotina e no perfil da criança. 7 meses em diante já podem entrar as 4 refeições, almoço e jantar e 2 lanches. Também da forma como a gente conseguir perceber que isso se encaixa também nessa dinâmica familiar. Mas então eu preciso dar oportunidade para que ela coma nesses 4 momentos. Se ela só brincou, e eu falo só brincou porque o brincar é muito rico nesse momento, né? Porque lembra daquele objetivo de gostar de estar na refeição, gostar dos alimentos, essa interação proporciona esse vínculo afetivo com o alimento, né? Se ela só brincou, se ela aceitou só um pouquinho, ok, não tem problema, né? A próxima refeição a gente faz de novo uma nova oferta da alimentação. Não preciso, nesse momento, priorizar que ela coma a qualquer custo, né? E principalmente ficar tentando facilitar, manipular, deixar os alimentos mais liquidificados, mais molinhos para ver se essa criança come melhor, tá? Então são pontos assim muito importantes da gente ficar atento no momento da oferta da alimentação. E para terminar, né, eu estou indo aqui para 47 minutos, falando um pouco desse lugar que essa criança vai sentar, né? Porque quando eu trago o tema da consistência, é falando também na segurança dessa criança, né? Então, que seja uma alimentação que não a leve ao risco de engasgo. Então, onde essa criança vai receber a refeição é muito importante de ser considerado, né? Às vezes a gente tenta oferecer essa comida numa cadeirinha que essa criança já tenha, que seja aquelas cadeirinhas de descanso, um bebê conforto que já tem em casa, um carrinho. Geralmente esses assentos eles são mais inclinados para trás, então deixam a criança mais projetada para trás, ela semi-sentada. Não é uma posição recomendada para alimentar uma criança, ou mesmo para a criança se alimentar sozinha. Então, independente do assento, da cadeira, do colo, pode ser no colo, eu preciso dessa criança ereta. Então, a coluna dela precisa estar 90 graus do chão. Isso sim é uma medida de segurança, tá? Então, é uma cadeira que eu consiga garanti-la nessa posição. Não pode estar inclinada para trás, porque senão, acidentalmente, é mais fácil dela engolir um pedaço de alimento e aí sim ter uma asfixia. Ela sentada ereta, qualquer alimento que ela tenha insegurança, que ela tenha dificuldade, ela tende a mandar para fora. É mais fácil dela cuspir, dela mandar para fora esse pedaço de alimento. Então, eu preciso sempre, independente do tipo de cadeira, garantir que ela fique sentada a 90 graus. E outros cuidados. Uma coisa que eu valorizo muito é que ela consiga ter o campo de visão da mesa, né? Então, que ela não seja só aquela pessoinha que vai ter que abrir e fechar a boca, sem ver o que o restante da família está fazendo, sem ver o que está disponível na mesa. Então, sabe, que ela consiga ver que tem a travessa, que tem os potinhos, que tem os pratos da família, se a família estiver comendo junto, mais legal ainda, né? Então, algo que ela consiga ficar mais ou menos nessa altura das outras pessoas. E pensando na praticidade da família, né? Então, tem que ser uma cadeira que, se a criança vai usar 3, 4 vezes por dia, tem que ter uma higienização adequada e fácil, né? Porque se tem tecido, se tem um monte de relevo e que ali pode entrar alimentos, entrar sujeirinhas e a gente não conseguir higienizar, fica mais difícil, né? Então, tem que ser aquela cadeira, às vezes até das mais simples, né? Que não tem muitas coisas, muitas frescurinhas ali, brinquedinho, porque às vezes tem a parte da bandeja, a parte que vem brinquedo, chacoalho, alguma coisa assim. Então, não precisa ter nada disso, né? Eu preciso só de ter um espaço ali para que ela sinta e que proporcione um conforto, né? Tem bebês de diferentes tamanhos, os mais fininhos, os mais rechonchudos. Então, antes, né, faz uma experiência, coloca a criança sentada quando for na loja, ou testa de algum parente também, para saber se aquela criança fica confortável, porque às vezes ela fica ou muito solta, né, porque ela é muito pequenininha, ou ela fica muito apertada. Imagina também essa criança crescendo, né, porque não dá para às vezes ser uma cadeira que vai ficar adequada por 4 ou 5 meses e depois você já perde, né? Então,
faz essa projeção aí também para que ela dure ali pelo menos mais um ano de idade, por mais um ano. Quer dar um oi? A Manu acabou de chegar aqui, estava fazendo a atividade da escola, veio dar um oi para todo mundo que está assistindo. A Manu me ajudou aqui a comer uma parte dos alimentos que eu estava preparando para a atividade de hoje. Então, uma parte que eu ia oferecer já foi comida por ela. Eu estou terminando agora, tá, Manu? Eu vou agora, então, me despedir. Ó, mandaram um tchauzinho, acho que é a Samantha que te mandou um tchau ali. Agora, vou me despedir de vocês que vieram assistir, que participaram do Instagram aqui acompanhando as informações. Espero que tenha sido informativo, né? Que consiga aí ter tirado um pouco dessas angústias, dessas inseguranças sobre a introdução alimentar e principalmente sobre a consistência, né? É uma mensagem bem importante, né? Que a gente precisa ter relacionado a isso, como oferecer esse alimento e como evoluir ao longo dos próximos meses, porque o bebê muda muito rápido, né? Então, não é porque eu estou começando de uma forma e está dando certo que eu vou manter essa forma, né? Então, eu preciso mudar isso daqui muito rápido. Quando eu percebo que isso ficou muito fácil, ficou confortável para você, passou da hora de mudar, né? As lives vão continuar, né? Por mais que até vamos torcer para que essa situação de pandemia melhore mais rápido possível, mas o formato das lives é uma forma de atingir pessoas que não têm condições de fazer atividades presenciais comigo ou pelo centro de saúde. Então, como eu falei ontem na live da noite, sugiram temas, mandem as dúvidas, porque todos esses temas que eu vou propondo aqui são em função daquilo que eu ouço de vocês, que vocês vêm e compartilham comigo no privado, pelo WhatsApp. Então, mandem as suas dúvidas. Eu tenho 2 materiais disponíveis gratuitos pelo Maternidade Sem Neura. Um que fala um pouco, faz um apanhado das informações sobre o guia alimentar, e outro que traz pontos bem importantes relacionados a esse momento da alimentação complementar. Todo mundo consegue fazer um download, basta acessar o site do maternidadesemneura.com.br/livros e cursos. Tá? Você acessando esse link, você vai ver os e-books que são gratuitos, e lá você também vai conseguir ver os cursos que estão acontecendo online, né? Então, existem alguns cursos para essas famílias que estão no período de realização da alimentação complementar, que aí elas podem fazer pelo formato virtual, né? Então, eu venho fazendo 2 formatos de curso. Um é o que o bebê vai comer, né? Que é um curso também baseado nas informações do guia e como que a gente faz essa transformação de todo aquele conteúdo, que é um conteúdo denso, em prática, né? Como que isso vira realidade para as famílias. Vai ter o que o bebê vai comer agora na semana que vem. Ainda tem vaga para quem tiver interesse, me manda uma mensagem no privado que eu tento viabilizar a inscrição. E tem o BLW Sem Mistérios, que é aí para a gente falar basicamente do porquê o bebê comer sozinho, né? Qual a importância disso, quais são os significados, quais são os cuidados que a gente precisa ter e como que a gente faz, né? Aqui eu trouxe algumas opções de alimentos, mas pensando que a gente tem uma variedade enorme, uma riqueza extremamente grande, como que a gente consegue fazer, promover essa autonomia na alimentação de uma forma prática, viável e saudável. Então, vou terminando mais essa live de hoje, deixando um abraço para todas vocês que estiveram por aqui me acompanhando. Um beijo para Samantha. Eu vi que a Amanda também, não sei se continua aí, mas estava por aí também. E desejo um bom final de semana para vocês e até a semana que vem com mais uma live. Tchau, tchau. Boa sexta-feira para todo mundo.